Glória a Deus, a paz do Senhor, meus amados alunos. Espero que vocês estejam bem, apesar de que nós possamos estar com saúde. Tenho orado por cada um de vocês e eu tenho certeza que Deus é aquele que está ao nosso redor e nos dando a vitória, amém? Eu quero orar com você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. Eu sei que estamos vivendo momentos não muito bons, mas que bom que nós estamos de pé, firmes e fortes, amém? Para guerrearmos, porque é uma batalha constante a nossa. Dormimos e acordamos, o Senhor tem nos sustentado, mas temos guerreado, temos batalhado. Então oremos ao Senhor, feche seus olhos e ore ao Senhor, ore pela sua mente. Terminamos a aula semana passada falando sobre as áreas que precisam ser protegidas. A mente, o coração e a língua. Então vamos orar nesta hora? Senhor, em nome de Jesus, quero orar por todos os meus alunos, Senhor, que levantou nesse dia, uns com firmeza, outros com, ó Deus Pai, meio desanimado, mas que possamos, Senhor, olhar firmemente para o Senhor. Deus, aqueles que têm famílias, ó Deus Pai, que está passando por momentos difíceis, eu oro agora e peço ao Senhor, Deus, vá ao encontro e derrame uma graça, uma bênção especial. Vem consolar os corações, vem fazer provisão, vem derramar as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Toma cada um em tuas mãos, cada aluno, Deus, em nome de Jesus. E que possamos viver Efésios 6, estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Continua conosco, fala o nosso coração através dessa aula, que essa aula venha falar ao coração do teu povo de forma especial, em nome de Jesus. Amém? Dê glória a Deus. A matéria, a batalha espiritual, ela é oferecida pelo Centro Missionário Ágape, ao curso médio em teologia. E eu sou a professora missionária Ana Rita, e vamos estar nessa nossa quarta aula hoje. E sabemos que Deus vai ministrar os nossos corações, amém? Hoje vamos falar exatamente sobre dois assuntos, e esses assuntos é um assunto que traz para nós uma visão de como precisamos estar alertas. Primeiro vamos falar sobre a cilada do diabo. As ciladas do diabo é o nosso primeiro assunto. E o nosso segundo assunto, nós vamos estar falando sobre como Satanás age contra a igreja. Dá para você repetir comigo? As ciladas do diabo e como Satanás age contra a igreja. Vamos lá, as ciladas do diabo. E aí você pode perguntar de que forma o diabo está trazendo ciladas contra a sua igreja, contra a nossa igreja. Vamos lá. Primeiro, o diabo ele não desiste de lutar. O diabo está sempre lutando. Por quê? Porque ele é perseverante no seu ataque, nos seus ardis. Ele persevera nisto. E foi assim com Jesus no deserto. O diabo tentou durante 40 dias, mas foi vencido por Cristo. Vou repetir. Foi assim com Jesus no deserto. O diabo tentou durante 40 dias, mas foi vencido por Cristo. Aleluia! Aleluia! Ele foi vencido. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 13. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor nesta hora. Quero que você abra para nós confirmarmos que se está na Bíblia. Fazermos igual os crentes de Bereia. Lucas capítulo 4, versículo 13 diz: E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se
dele por algum tempo. Jesus discerniu aqui as ciladas em todas as situações e derrotou o diabo em todas as suas investidas. Os alvos específicos de Satanás é exatamente o cristão, eu e você. O alvo específico do diabo é a igreja e o alvo específico do diabo são os líderes, a liderança da igreja. Então, os alvos específicos de Satanás é o cristão, a igreja e os líderes. O cristão, eu e você, o diabo está sempre ao nosso derredor. Ele fica esperando, espreitando, vendo a brecha que eu e você vamos dar. A igreja, porque o objetivo do diabo é acabar com a igreja de Cristo. E a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja do Senhor. E os líderes evangélicos, os pastores, estão sempre sendo perseguidos por uma ação do diabo. E o diabo tenta puxar sempre o tapete da liderança da igreja, a família do pastor, e nós precisamos estar atentos a isso. O desejo maior do diabo é derrubar os cristãos e prejudicar a comunhão entre os irmãos. Vou trazer aqui para a gente. O maior desejo do diabo é derrubar eu e você e prejudicar a minha comunhão com você. É prejudicar a sua comunhão com outros irmãos. E nós precisamos estar bem atentos em relação a isto. Às vezes, amados alunos, nós estamos dentro desse contexto de batalha espiritual e não percebemos os ardis de Satanás, não percebemos como o diabo está agindo. Aí, falando de ardis, o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, queria que você abrisse aí, é um texto, versículo 11, mas na minha tradução é 10, 11, 12, e diz exatamente assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. O versículo 11 diz: porque não ignoramos os seus ardis. Não ignoramos os seus ardis. Há 3 lições neste versículo. 3 lições nesse versículo. Primeiro, Satanás tem planos contra a igreja do Senhor. É notório. A forma como ele age, a forma como ele reage, a forma como ele levanta pessoas contra a igreja. Ele tem planos contra a igreja. Ardis ou desígnios, aqui significa na língua grega percepção, propósito e a inteligência própria. O diabo, ele tem inteligência. Nós estudamos isso a semana passada, nos trabalhos que vocês mandaram para mim. A ideia é que Satanás tem um plano astucioso com o objetivo de enganar, iludir, seduzir e destruir. Enganar, iludir, seduzir e destruir. Este é o plano do diabo. Por isso que a palavra do Senhor diz que o diabo ele veio somente para... O diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância para mim e para você. Então, esse é o objetivo do diabo. Segundo, primeiro, Satanás tem planos e estratégia contra a igreja. Segundo, o objetivo de Satanás é obter vantagens sobre nós. O objetivo do diabo é ter vantagens sobre a sua vida. E aí, a palavra do Senhor faz isso para nós. E eu quero trazer para você que vantagem significa desejar ter mais do que é próprio. Vantagem significa ser cobiçoso. Vantagem significa manipular ou ganhar algo. Então, nós vemos às vezes no nosso dia a dia, no nosso entorno ou no ambiente que nós vivemos, pessoas tentando sempre ter vantagem sobre alguém. E isso é exatamente uma ação do cão, do diabo.
E o diabo, ele quer obter vantagem sobre nós, sobre o povo do Senhor. O apóstolo Paulo trata disso em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5 até o 11, onde nós lemos, mas exatamente isso. Porque é um dos propósitos do diabo gerar situações na vida do crente. Olha o que diz o versículo 5, começa assim, na minha tradução. Porque se alguém contristou, não me constritou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Abra aí, veja a sua versão. Essa é a minha versão corrigida. Vamos lá, novamente, vou ler com você. Porque se alguém me contristou, não me constritou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoá-lo e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado pela tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, a quem a perdoei por amor, fiz na presença de Cristo, para que, aí essa parte do versículo 10 final, para que não sejamos sobrepujados por Satanás. Em outra tradução, essa palavra sobrepujado por Satanás diz exatamente isso, para que não possamos, para que não venhamos o diabo ter vantagem sobre nós. Aí quando chega no versículo 11 diz, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções, os seus ardis. Amados, esse texto mostra exatamente que os ressentimentos na congregação são aproveitados por Satanás para prejudicar a saúde espiritual da igreja. O diabo, ele lança problema dentro da igreja. Ele tira proveito dos ressentimentos existentes no coração das pessoas, esses ressentimentos que ainda não foram resolvidos e nem perdoados. Quantos no nosso meio estão assim? Doentes, tristes, por situações que têm acontecido, ressentimentos no seu coração, problemas que ainda não foram resolvidos, não foram perdoados. O diabo tem se aproveitado disto. Terceiro, não devemos ignorar estes desígnios. Estes desígnios. Paulo diz que não devemos ficar inconscientes, mas sabermos muito bem acerca das astúcias e artimanhas do nosso inimigo. Quem é o nosso inimigo? Quem é o diabo? Como ele foi expulso do céu? Quem era? Qual o nome que ele tem ainda hoje, só que não mais como um anjo de luz? Lúcifer. A palavra do Senhor fala lá em Ezequiel, Lúcifer tinha tudo, toda a pompa, mas se rebelou contra o Criador. E ele foi expulso dos céus. Lúcifer continua comandando o exército dele. Então ele procura exatamente atingir o crente, atingir a igreja, atingir os líderes. E nós não devemos ignorar os desígnios de Satanás. Geralmente esses desígnios vêm disfarçados de bondade e justiça. A palavra do Senhor em Marcos, capítulo 13, versículo 22 diz, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, o diabo ele vem, exatamente, ele usa os desígnios
E nós não podemos ignorar os desígnios ardis de Satanás, que muitas das vezes vem disfarçado de bondade e de justiça. Amém? Vamos agora para o nosso segundo assunto. Como Satanás age contra a igreja. Primeiro, ele furta a palavra dos corações. Ele furta a palavra dos corações. Anote aí. Vamos ver aqui a parábola do semeador que saiu a semear, que o próprio Jesus contou isso para as nossas vidas. E eu quero contar para você. Vamos assistir. Um certo homem saiu para semear. Algumas sementes caíram à beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e foram comidas pelos passarinhos. Outras caíram no meio de pedras. E quando começaram a brotar, secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram junto com as plantas e as abafaram. Mas algumas caíram em terra boa. As plantas cresceram e produziram novamente, 100 grãos para cada semente. Mestre, por que o senhor usa parábolas quando fala para as multidões? A vocês Deus mostra o segredo do seu reino, mas aos outros, tudo é ensinado por meio de comparações, para que olhem e não enxerguem, escutem e não entendam. Esta parábola quer dizer o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas o diabo chega e tira a mensagem do coração deles, para que não creiam e não sejam salvos. As sementes que caíram nas pedras são aqueles que ouvem a mensagem e recebem com muita alegria, mas não têm profundidade. Creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram entre os espinhos são as pessoas que ouvem, mas as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida aumentam e a sufocam. Seus frutos nunca amadurecem. E as sementes que caíram em terra boa são as pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração bom e obediente, e seguem fiéis até produzirem frutos. Ok? Então, ele rouba a palavra. Segundo, ele semeia joio no meio do trigo. Bem, se ele rouba a palavra, a semente, a palavra de Deus, segundo, a forma dele agir, ele semeia joio no meio do trigo. Mateus capítulo 13, versículo 24, queria que você continuasse abrindo aí, a 30, fala sobre isso, a forma como o diabo, ele exatamente, ele age. 13, versículo 24, e aí fala, né, essa parábola de Jesus, então ele mostra exatamente que semeia joio no meio de trigo. 36 ao 43 fala exatamente a mesma coisa. Queria só que você fosse lá e assim, diz a explicação da parábola do joio, do 36 ao 43. E aí a palavra do Senhor fala sobre isso. Jesus, ele fala que enquanto os filhos do reino estavam dormindo, veio o diabo e semeou o joio, filho do maligno, no meio do trigo da igreja. Então, Jesus, ele começa então a falar sobre isto, que é a igreja. Jesus, ele fala, enquanto a igreja estava dormindo, os filhos do reino estavam dormindo, o diabo veio, semeou o joio, o filho do maligno entrou e no meio do trigo de Deus, da igreja do Senhor, e semeou ali, né, o joio. Precisamos ficar alerta. O diabo, ele não brinca em serviço. O diabo age aqui, nesse momento aqui, não de fora para dentro,
mas de dentro para fora. O diabo ele age não de fora para dentro, mas aqui ele age de dentro para fora. Então precisamos ficar alerta, porque o diabo, semeia joio no meio do trigo. A palavra do Senhor mostra dentro desse texto que o diabo, ele colocou os seus agentes dentro da igreja. Pessoas com aparências de crentes, com nomes de crente, usando jargões de crente, se vestindo como crente, dando glória a Deus como crente, mas na verdade são filhos do maligno. São filhos, é o joio. Estão na igreja, são membros da igreja, mas pertencem ao reino das trevas, são filhos do diabo. Precisamos prestar atenção ao fato de que o diabo semeou seus filhos no meio da igreja, porque a igreja estava dormindo. A igreja estava desapercebida. Não é diferente, amados. Não é diferente. Pessoas não convertidas no meio da igreja, nos cargos da igreja, pessoas que por tudo criam uma situação, criam uma briga. Tem gente que dá um boi para não entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela, que gosta, sabe, das futriquinhas, que gosta do problemazinho, que gosta de lançar, sabe, as ervas daninhas. E não percebe que isso é a forma do diabo agir. Enquanto a igreja dorme ou briga por coisas terrenas, o diabo trabalha. Enquanto a igreja dorme ou briga por coisas terrenas, o diabo trabalha. E o diabo está sassaricando com os crentes. A igreja tem se enfraquecido. O diabo parece que está ganhando terreno. Parece que os irmãos não mais se entendem nas suas falas. O joio no meio do trigo. Vamos orar ao Senhor. Vamos colocar nossos joelhos no chão e clamar a Deus que tudo ouve, tudo sabe, tudo vê. Terceiro, ele intercepta a resposta às orações dos santos. Ele intercepta a resposta às orações dos santos. Daniel, vivendo na Babilônia, sob o governo de Ciro, o rei da Pérsia, estava orando e jejuando durante 21 dias. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que Deus ouviu a oração de Daniel e deferiu a oração de Daniel desde o primeiro dia, ou seja, respondeu a oração de Daniel desde o primeiro dia em que o profeta dirigiu aos céus suas orações e se colocou de joelho. Todavia, diz a palavra, que o anjo mensageiro que trazia a resposta ao profeta foi interceptado no caminho. E foi preciso que o arcanjo Miguel saísse em ajuda ao anjo mensageiro para que Daniel recebesse a resposta. Precisamos, amado, orar, porque o diabo ele intercepta a resposta de Deus, tenta interceptar, e Deus vem lá e Deus age com poder. Nós provocamos grandes reações do reino espiritual quando nos colocamos de joelho para orar. O diabo fica desesperado quando vê um crente de joelho, quando ele percebe que a igreja está orando. E a palavra do Senhor diz que ele estava orando, Daniel estava orando 21 dias, orando e jejuando. O diabo treme quando vê um santo de joelho. Aleluia. O diabo treme quando vê você de joelho. O diabo treme quando percebe que você ora pedindo ao Senhor. Lembra? Coloca anjo na porta dos meus lábios para não falar demais. Quando eu e você, quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas poderosas, novas acontecem na terra. Não desista de orar, não. Porque o papel do diabo é interceptar a oração. Mas temos um Deus poderoso
que assim como mandou o anjo a favor ali de Daniel, Deus também mandará um anjo a seu favor. Então não pare de orar. Nenhuma igreja pode estar preparada para a batalha espiritual se não tem uma vida de oração. E eu quero dizer muito mais para você, meus alunos. Nenhuma vida, nenhuma pessoa pode estar preparada para a batalha espiritual se não tiver uma vida de oração. Como é que você quer que seu marido se converta se você não ora? Como é que você quer ver seu esposo dentro da igreja junto com você se você não paga um preço? 21 dias, diz a palavra do Senhor, que Daniel orou e jejuou. A gente ora 1 minuto e quer resposta. O diabo acho que não, nem se preocupa em tentar interceptar a bênção. Porque vai dizer, 1 minuto orando, 21 dias. Nenhuma vida, nenhuma igreja pode estar preparada para a batalha espiritual se não tem uma vida de oração. Vamos orar. As orações, a sua oração, são os mísseis que você atira contra o arraial do inimigo, desarmando suas ciladas e neutralizando suas estratégias. Quando a igreja permanece na oração, os anjos de Deus se agitam nas regiões celestiais, guerreando em nosso favor. Aleluia! Vamos lá, quarto. Ele oprime pessoas com enfermidades. A Bíblia faz referências a algumas pessoas que o diabo oprimiu com enfermidade. É o caso de Jó, da mulher filha de Abraão, que andou encurvada há 18 anos, com um espírito de enfermidade, e de outras pessoas com surdez, com mudez e com loucura. O diabo, ele oprime. Abrindo parênteses aqui em relação ao caso de Jó, sabemos que foi permissão de Deus. As pessoas que sofrem dessas enfermidades precisam ser libertas do jugo do diabo. Há pessoas que vivem debaixo desse terrível cativeiro com enfermidade provocada pela ação do maligno. Foi isso que Jesus fez com aquela pobre mulher que andava cabisbaixa durante 18 anos, encurvada, oprimida pelo diabo durante 18 anos. Lucas capítulo 13, versículo 10 ao 16. Diz que Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado. E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade já 18 anos. E andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então, o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para serem curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento para levar-lhe a beber? E não deveria ser solto dessa prisão no dia de sábado, essa que é filha de Abraão, a qual, preste atenção, 18 anos Satanás tinha presa? Foi a pergunta de Jesus. As pessoas que sofrem, amados, dessas enfermidades precisam ser libertas do jugo do diabo. Precisam ser libertas do jugo do diabo. E aí, novamente falando, há pessoas que vivem debaixo desse terrível cativeiro de uma enfermidade provocada pela ação do diabo, do maligno. Quinto, ele resiste à obra missionária. O diabo resiste à obra missionária. Tem pessoas que não gostam de missões e nem sabem nem por que não gostam. Tem gente que critica missões, não sabe nem por que critica. Não percebe que é uma ação do diabo. Sabe por que o diabo não gosta da obra missionária? Porque quanto mais você fala de Jesus, quanto mais você vai nos campos missionários, quanto mais você invade as nações,
você está anunciando a volta de Jesus e Jesus vai voltar logo, porque a palavra do Senhor diz que a volta de Jesus se dará depois que todo mundo ouvir falar do Evangelho. Todo mundo ouvir falar de Jesus. Então, depois que todo o mundo ouvir falar, não está falando que vai se converter, está dizendo ouvir falar do Evangelho, então Jesus voltará. E o diabo ele não quer que quando Jesus voltar, esmagará a cabeça de Satanás. Em 1 Tessalonicenses 2, versículo 18, Paulo fala que Satanás lhe esbarrou os passos quando estava empreendendo uma jornada missionária. O diabo, amados, odeia a obra missionária. Odeia a obra missionária. Ele a persegue com toda fúria. Ele agiganta os seus esforços para barrar o ímpeto evangelístico da igreja e a arrancada missionária do povo de Deus. Tem tantas igrejas que não gostam de evangelizar. Os irmãos são tudo gordo, espiritualmente falando. Tudo obeso. Tudo cheio. Recebe para si. Precisa dar. Precisa renovar. E o diabo ele coloca na cabeça, muitas das vezes, da liderança de alguns irmãos que para quê evangelizar? Para que sair? E nós precisamos. Para que fazer missões? Ele resiste à obra missionária. E nós precisamos orar, repreender toda a ação do diabo contra a obra missionária. Vamos lembrar. Não há missões sem batalha espiritual. Por isso não há missões sem oposição sistemática do reino das trevas. Se você quer fazer missões, você vai entrar numa guerra, numa batalha espiritual. Por isso não há missões sem oposição sistemática do reino das trevas. Entrar em missões é pisar no campo minado pelo inimigo. Todavia, a igreja, eu e você, não podemos nos intimidar e nem recuar por causa da fúria do inimigo. A resistência do diabo não pode deter o avanço da igreja. Avante, igreja, vamos para frente. Quero dizer uma coisa para você. Deus não promete ausência de lutas, mas Ele garante vitória segura. Aleluias. Sexto. Ele atormenta pessoas em cujo coração não há espaço para o perdão. É a forma do diabo agir. Atormenta pessoas cujo coração não há espaço para perdão. Pense em alguém que há muitos anos está ali, sabe, sendo atormentada porque seu coração não perdoa. Que não seja eu nem você. Vamos liberar perdão. Aleluia. Libere perdão. Libere perdão. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não perdoa não tem paz. Quem guarda mágoa no coração e nutre ressentimento na alma vive atormentado. Mateus 18:35, você pode depois abrir a palavra do Senhor e você... Paulo, em Efésios 4:26 e 27, diz que a ira é uma porta de acesso que o diabo encontra para atormentar a vida de alguém, que não seja a minha vida nem a tua vida. A ira é uma porta de acesso que o diabo encontra para atormentar a vida de alguém. Quando eu ou você, uma pessoa, agasalha a mágoa e o ressentimento no coração, tornando-se azeda de ódio, o diabo assume o controle dessa vida e pode causar grandes danos. Jesus diz que o grande segredo para eu e você ministrarmos perdão aos nossos devedores e aos nossos ofensores é simplesmente reconhecer a grandeza do perdão que recebemos de Deus. Grandeza do perdão que nós recebemos de Deus. Amém? Versículo 7. Ele usa a arma da dissimulação. O que é uma pessoa dissimulada? Dissimulação. Pessoa que oculta seus reais sentimentos ou intenções disfarçado
fingido, hipócrita e falso. Então, ele usa a arma da simulação. E aí tem a definição do que é uma dissimulação. O que é uma pessoa dissimulada? É uma pessoa que oculta suas reais intenções naquilo que está fazendo. Para mim, é uma pessoa que tem uma ação diabólica muito forte na sua vida. Uma pessoa hipócrita. Paulo diz no texto de 2 Coríntios, capítulo 11, que o diabo se apresenta às pessoas disfarçado em anjo de luz. Eu quero ler aqui. Você pode também pegar a palavra do Senhor aí. 2 Coríntios 11. E aí, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. E ele fala, versículo 11, e ele fala exatamente assim: isto não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Versículo 15 ele diz: portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. Pessoas dissimuladas terão um fim que as suas ações merecem. E às vezes o diabo vem disfarçado em anjo de luz, vem com prazeres que atraem o espírito, com recompensas que satisfazem a alma. Vamos estar espertos para essa arma da dissimulação do diabo. O diabo tem muitas máscaras. Sua grande plataforma é enganar as pessoas e ludibriá-las. Novamente, vamos ficar atentos para isto. Vamos estar atentos para essa dissimulação de Satanás. 8º, o diabo usa a arma da intimidação. Ele quer intimidar a igreja de Cristo, intimidar você. O apóstolo Paulo diz que o diabo anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Ele tenta intimidar a mim e a você. O leão ruge para espantar a presa. Ele ruge para que um animal que está escondido, protegido, em segurança, saia e assim seja atacado. Seu rugido é uma forma de intimidação. Lembre-se, o diabo é destruidor. Ele age com grande fúria na terra, sabendo que lhe resta pouco tempo. Mas, glória a Deus, fiquemos firmes e confiantes no poder de Cristo, porque a palavra do Senhor também diz que Deus está ao nosso redor. E sabe quando o diabo, a gente ouve o rugir e espanta a presa, a gente consegue quebrar esse bloqueio ao nosso redor que está o Senhor? É quando a gente dá brecha, frissura. Quando a sua casa, a parede está com uma fissurazinha, a gente fica preocupado com essa fissura que tem na parede, essa brecha. Assim, o diabo, ele ruge para espantar a sua presa. Cuidado para eu e você não estarmos sendo intimidados pelo rugido do leão, que não é o da tribo de Judá. Concluindo, você não pode viver hoje com os triunfos da vitória do passado. Repita aí comigo. Eu não posso viver hoje com os triunfos da vitória do passado. Precisa dar novidade de vida. Todo dia ter algo para contar o que Deus está fazendo. Ontem você colheu vitória, mas hoje, se eu e você não vigiarmos, podemos sofrer uma derrota humilhante. Davi matou um leão, triunfou sobre o urso, matou um gigante, venceu exércitos, conquistou glórias e fama, porém deixou de vigiar 1 minuto e caiu vergonhosamente no pecado. Então eu não posso viver hoje com os triunfos da vitória do passado. Tenho que vigiar todos os dias. Todos os dias. A gente mata o leão e se prepara. Todos os dias. A gente mata o leão e espera o urso vir.
Mata o urso, espera o gigante. Espera o exército, espera aquilo que o cão está tentando. Vamos ficar alerta. O segredo da liberdade é a constante vigilância. Quer ser livre? Vigie. Em todas as questões, vigie. Amém? Vigie. Porque o nosso adversário não dorme, não tira férias. Precisamos estar atentos a todo instante, pois a luta continua enquanto aqui vivermos. A luta continua enquanto eu e você estivermos com vida, vamos estar lutando sempre. A batalha, a guerra continua. A gente vence uma batalha hoje, mas amanhã temos outra, porque a guerra continua. Efésios 6, 10, 17 diz que a vitória é nossa, então vamos usar exatamente isso que está em Efésios. Diz: os demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se revista de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. O diabo não prevalecerá. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque somos o exército de Cristo. Somos o exército de Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar este louvor para você. Louve junto comigo. Louve, vamos guerrear. Nós somos a igreja de Cristo. Somos o exército do Senhor. Glória, glória, em glória, em glória, de glória em glória. Cante agora comigo. A igreja vem com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória. O céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Tentaram acabar com a base da igreja. Sem ela a terra não povoaria o céu. Ela não teria força para adorar, não haveria missionário em todo lugar. Mas o plano não deu certo. Não. Tentaram nos calar, matando alguns irmãos. Somos a igreja de Cristo. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos, louvando como Paulo e Silas na prisão, movendo o grande céu, estremecendo o chão, assumindo a missão. O plano do Senhor é o que prevaleceu. Há quase 2000 anos a igreja só cresceu. Jesus é a cabeça e nos ensina a trabalhar. A base é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor agora? Somos o exército de Cristo. Não devemos nos abater contra as astúcias ciladas do diabo. Vamos estar com o nosso olhar fixo em Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, eu quero louvar o teu nome. Obrigada, Senhor, por estar trazendo, ó Deus Pai, o nosso entendimento, essa questão da batalha espiritual. Senhor, Deus, essas áreas que precisamos fechar para nos darmos espaço para o diabo. Percebemos como ele tem agido contra a igreja, as suas ciladas. E nós queremos nesta hora, Deus, nos revestir da tua armadura, tomar posse da armadura que está em Efésios 6, Senhor, sobre as nossas vidas. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Nos abençoe. Guarda a nossa mente, Senhor. Guarda, Senhor, Deus Pai, a nossa caminhada. Que seja em triunfo, Senhor, em nome de Jesus. Repreende todo mal, toda enfermidade. Repreende, Senhor, toda e qualquer ação do diabo contra e sobre as nossas vidas. Pai, como tua igreja que somos, teu exército, Senhor, venha nos equipar para a batalha da melhor forma possível. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula. Beijos. Que Deus em Cristo nos abençoe.